Olá, mais uma vez com vocês aqui no canal e hoje a gente vai fugir da pauta galinhas. Por quê? Porque hoje também não deixando e não sendo diferente, a gente tem uma pauta bem interessante. Hoje eu vou estar passando para vocês a melhor fase de você plantar o seu feijão. Qual a fase propícia, qual a época certa, qual o distanciamento correto e o que a gente usa de técnica bem antiga aqui na roça para a gente ter sucesso na plantação de vocês. Hoje eu estou aqui nesse cenário, ó, e a gente já está providenciando o início de um plantio num pedacinho de terra aqui. E eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência aqui. E hoje a gente vai estar falando, para a gente falar sobre o desempenho e um bom plantio e uma boa safra de feijão, a gente não pode deixar de falar das fases da lua, porque é tradição aqui no Nordeste. E para quem não conhece, hoje vai estar conhecendo o melhor tempo e a época correta de tu estar plantando teu feijão. A gente vai estar falando sobre isso e eu vou estar num bate-papo e explicando para vocês com relação a essa fase. Gente, olha que céu. Vocês estão vendo? E vamos para as informações. Ó, já está sendo iniciado o plantio das covas. E a gente vai estar falando sim, gente, um pouquinho hoje sobre as fases da lua. Qual a importância, de que forma as fases da lua interferem no desenvolvimento e numa boa colheita. Vocês sabiam que a fase da lua propícia para você estar plantando o feijão é a fase da lua crescente. Por quê? Porque é exatamente na fase da lua crescente que a seiva está concentrada nas partes aéreas das plantas, ou seja, nessa época de fase da lua crescente, a seiva se concentra especificamente na parte aérea, nos caules e nas folhas, e isso dá um resultado de um bom desempenho dos plantios, ou seja, das plantas. As plantas se desempenham melhor, têm um desempenho melhor exatamente nessa época da fase da lua, na lua crescente, porque é época que a seiva está 100% concentrada na parte aérea das plantas, ou seja, folhagem e caules. Na lua cheia também, a seiva está bem concentrada nas folhagens e nos caules, favorecendo um bom desenvolvimento, porque é nessa fase que a seiva da lua se concentra em movimentos de toda a planta, ou seja, nessa época também de lua cheia, a seiva se concentra na parte aérea das plantas, fazendo assim um bom desempenho dos caules e folhagens. Já na fase da lua minguante, a seiva se concentra nas raízes das plantas, por isso não é recomendável o plantio nessa fase da lua. E na fase da lua nova também não é indicado, porque é nessa fase que a seiva está em menos atividade. Ou seja, a lua tem 4 fases, a fase crescente, cheia, minguante e nova. E as 2 fases que a gente aqui no Nordeste prioriza o plantio de grãos é exatamente na fase da lua crescente e da lua cheia, porque são nessas fases que a lua tende a estar propícia para o plantio do feijão, exatamente por conta de que nessa fase a seiva está com maior poder de concentração na área aérea das plantas, nas folhagens e nos caules, sendo que na fase minguante da lua, essa concentração tende a ser propícia às raízes das plantas. E na lua nova também não é indicado, porque é fase onde menos há concentração de seiva. Então, gente, a gente fala sobre isso porque aqui no Nordeste a gente tem algumas tradições milenares que a gente segue esse padrão e que o resultado é satisfatório. Gente, o plantio de feijão também é interessante, porque a gente tem que seguir algumas normas. Por exemplo, a distância e a profundidade das covas. A distância, se o feijão for tipo 1 e 2, o ideal da distância é de 50 a 40 centímetros de distância. Sendo que se o feijão for do tipo 3,
essa distância é de apenas de 50 a 60 centímetros. Por quê? Porque o feijão tipo 3 ele enrama mais, bem mais que o tipo 2. Então ele precisa sim de um espaço maior de distanciamento entre uma cova e outra. E a profundidade também a gente põe em prática aqui na roça. Por quê? Porque se a tua terra for uma terra, um solo arenoso, a cova tem sim que ser uma cova mais profunda, chegando de 5 a 6 centímetros. E se a tua terra for um solo argiloso, tu pode sim pôr uma cova mais rasa de 3 a 4 centímetros para um bom desenvolvimento do grão. Então, gente, aqui na roça é assim. A gente segue algumas tradições milenares. Ó, gente, esse espaço é meio pequeno, mas vai dar um bom feijão, viu? Então, assim, a gente segue primeiro a tradição das fases da lua, que pra gente é prioridade aqui no sertão. O homem sertanejo, ele tem essa peculiaridade de estar se baseando nas fases da lua no período de inverno e no plantio. E a gente segue esse vídeo com essas informações para vocês, porque quem aí sabia que a fase da lua influencia no desenvolvimento dos grãos? Então, se você não sabia, agora você está sabendo. Ó, primeiro a gente faz as cavas, ó. Depois de todas as cavas feitas, a gente vem sim plantando o nosso feijão e o nosso milho. E hoje está um dia bem propício, porque estamos na lua crescente. De hoje a 7 dias a lua está cheia e até o período de meados da lua cheia é sim uma data propícia para a gente estar assim plantando nossos grãos. Diferente da fase da lua minguante e nova, que não são propícias exatamente por esses detalhes que eu acabei de falar para vocês. Na lua minguante, a seiva, ela se concentra 100% nas raízes, não na parte aérea, né? Na parte enterrada. Então, não é propício para o bom desenvolvimento do feijão e do milho. E já na lua nova, é a época onde a seiva tem um desenvolvimento mais lento. Então, para a gente não é adequado plantar feijão nem na lua minguante e nem tampouco na lua nova. As duas fases da lua propícia para o plantio de feijão é exatamente a lua crescente e a lua cheia. Com relação a espaçamento e a profundidade. A profundidade a gente se baseia exatamente na questão do solo. Se ele é um solo arenoso ou argiloso. Porque no arenoso e no argiloso a gente usa sim alguns centímetros de diferença, como eu acabei de falar para vocês. E com relação ao distanciamento, é porque o feijão tipo 1 e 2, ele enrama menos. Então é de 40 a 50 centímetros de distância. E já com relação ao feijão tipo 3, que é um feijão que tem maior folhagem, maior enramamento, essa distância varia de 50 a 60 centímetros. E a gente sempre usa essas técnicas aqui no plantio do feijão. E não diferente dos outros dias, ó gente, ó. Já tô com o feijãozinho aqui, ó, e o milho selecionado. E detalhe, a evolução e a tua colheita depende da seleção do feijão que tu vai plantar e do milho que tu vai plantar, que vai se fazer a diferença. Por quê? Porque se tu plantar uma semente sadia, tu vai colher frutos sadios. Isso serve para a vida também, né, gente? A gente colhe exatamente a nossa semeadura, né? Então é uma lição de vida, né? E no plantio aqui na roça não é diferente. Para tu colher um bom grão, tu tem que plantar um bom grão. E como na vida, né? Para tu colher bons frutos na vida, para tu fazer sucesso, para tu colher o bem e o amor, tu tem sim que estar semeando primeiramente o amor ao próximo, porque isso sim faz a diferença. E não diferente dos outros dias, eu tenho sim abraços. Hoje eu quero mandar um abraço lá para Tocantins, lá para o Eduardo Rodrigues, lá em Formoso do Araguaia, no Tocantins. Eduardo, sinta-se abraçado por mim.
E saindo de lá, eu vou lá para o Rio Grande do Norte, porque lá eu tenho uma cadeira cativa também, que eu quero mandar um forte abraço para ela, para Cleusa Batista, lá em Goiânia. Cleusa, sinta-se abraçada por mim. E eu também quero ir lá para o Paraná, porque lá eu quero estar abraçando o Rogério Oliveira, lá em Tamaraná, no Paraná. Rogério, sinta-se abraçado por mim. E eu quero também mandar um abraço, outro abraço também para o Paraná, onde eu quero estar abraçando a Heloína Bueno de Oliveira, em Curitiba. Heloína, sinta-se abraçada por mim, seja bem-vinda. Para o Ricardo Silva Moraes também, sinta-se abraçado e um cheiro aí bem grande na sua filhota, viu? Na sua princesa. E eu também quero agradecer pelo carinho para o Everaldo Santos. Everaldo, muito obrigado pelo carinho. É muito gratificante ter você aqui como cadeira cativa nos nossos vídeos. E eu também tenho um abraço lá para o Mato Grosso, porque lá no Mato Grosso, em Espigão do Leste, eu quero estar abraçando o Hélio Rodrigues, quer dizer, gente, perdão. É o Hélio Rodrigues que eu quero sim estar abraçando lá. Então, gente, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu queria perguntar para vocês se vocês já têm essa tradição, se vocês já ouviram falar, se você nunca ouviu, nunca colocou em prática essa questão das fases da lua, para tu estar assim fazendo o teu plantio de feijão e milho. Aproveita a oportunidade que a gente está numa época de inverno. Hoje a lua está propícia. Próxima semana ela já vai estar entrando na lua cheia, que também está propícia. E o que é que tu vai fazer? Tu vai fazer um test drive e vai estar assim plantando o teu feijão exatamente na lua correta, porque tu vai ter sim um resultado satisfatório na tua colheita e com grãos selecionados, viu, gente? Não adianta você seguir a regra da lua, seguir a regra do distanciamento, seguir a regra da profundidade, sendo que tu vai plantar um grão não selecionado. Resumindo, tu não vai ter uma boa colheita, porque a seleção do grão é fundamental, aliada ao tempo, ao período, ao distanciamento e à fase da lua, que faz toda a diferença aqui. E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Sintam-se todos abraçados por mim e aproveita, deixa aqui nos comentários se você já ouviu falar da influência da fase da lua com relação ao plantio de grãos. Se você já ouviu falar e segue essa tradição, deixa aqui nos comentários. E aproveita, deixa também de onde tu tá vendo o nosso vídeo, para que desse lado aqui eu possa estar mandando aquele abraço caloroso para você. E o nosso vídeo de hoje termina por aqui. Aproveita, deixa o teu joinha, se inscreve no canal. E mais tarde tem vídeo de galinha, viu, gente? Porque o meu foco é galinha. Mas a gente tem também que compartilhar o nosso cotidiano e nossas experiências aqui da roça, né? Então, cheiro e até o próximo vídeo.